Olá, meus amigos do canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades do YouTube. E hoje, aqui no primeiro ano Humanas ETEC Assis, fazendo aqui uma videoaula sobre um tema que ganhou muita repercussão. E você que está se preparando aí para vestibular, vale a pena colocar atenção. Refiro-me aqui ao fato do Brasil ter, este ano, a projeção de, pela primeira vez na história, superar a casa dos 300 milhões de toneladas de grãos. Exatamente, pela primeira vez na história, o Brasil, na safra 2023, vai superar a casa dos 300 milhões de toneladas de grãos. Só para vocês terem uma ideia, quando essa datação, quando essa medição, ela começou a ser feita lá no começo dos anos 70, o Brasil ele colhia cerca de 46, 47 milhões de toneladas de grãos. Foi somente em 2000, 2001 que nós alcançamos pela primeira vez a casa de 100 milhões de toneladas. Depois, foi ali por volta de 2015, 2016 que o Brasil atingiu 200 milhões de toneladas e agora, num curto período de tempo, nós alcançamos aí a casa dos 300 milhões de toneladas. Mais precisamente 316, 317 milhões de toneladas de grãos, fora outros produtos, como frutas, cana, carnes e assim por diante. Refiro-me aqui apenas grãos. De todos os grãos colhidos aqui no Brasil, os dois que mais se destacam são a soja e o milho. Produtos esses de grande uso nas mais variadas finalidades de atividades industriais, certo? Bom, neste caso, a pergunta é: por qual razão ou por quais razões nós estamos tendo um crescimento tão acentuado que vem levando ao Brasil a uma posição de destaque há muito tempo no cenário da produção agropastoril? A primeira razão é o aumento da área plantada. O Brasil vem a cada ano aumentando significativamente a área plantada, principalmente em duas frentes. E aí fica um ponto positivo e o outro um sinal de alerta. Do ponto positivo é que nós estamos, em razão dos avanços tecnológicos, incorporando muitas áreas que estavam degradadas, áreas que não tinham mais potenciais de produção, mas que em razão do incremento e da introdução de recursos tecnológicos passaram a se tornar aptos à produção agrícola, certo? E o segundo motivo, e aí fica o sinal de alerta, é o avanço das atividades agropastoris, sobretudo cultura de grãos, no centro-oeste, área esta dominada pelo ecossistema do Cerrado, que é hoje, com toda certeza, um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Só para vocês terem uma noção, cerca de 50% do Cerrado já cedeu espaço da sua cobertura nativa para sistemas produtivos destinados tanto ao mercado interno como também ao mercado externo. O outro fator que contribuiu muito para que a gente chegasse a este número de 300 milhões de toneladas foi o aumento da produtividade. E como que a gente aumenta a produtividade? Basicamente por meio do desenvolvimento e da incorporação de tecnologias no campo. E aí destacando o papel das instituições de pesquisa, tanto privadas como também públicas. E aqui destacando o papel da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que tem um papel preponderante nesse avanço, tanto econômico como também tecnológico, apresentado pelo campo aqui no Brasil, certo? No mercado interno, quais são os principais usos, quais são as principais destinações desses grãos? Então nós vamos ter o uso, sobretudo pela agroindústria, que vai processá-lo tanto para a produção de ração animal, como também processá-lo para a utilização de nutrição humana. Então vamos ter desde alimentos que são minimamente processados, como é o caso, por exemplo, do arroz, como é o caso do feijão, que são minimamente processados, há produtos que são mais processados, como é o caso da soja, como é o caso
por um exemplo do milho, que vão dar origem aí a vários subprodutos que são usados por nós, direta e ou indiretamente, nas mais variadas atividades, desde os usos domésticos, como também aos usos industriais e aos usos indiretos, ou seja, para a produção de ração, que são usadas por criadores de suínos, bovinos, aves, que depois se convertem aí em diferentes naturezas de proteína animal na nossa alimentação, como também produtos usados por outras indústrias, como ovos e leites, beleza? No caso do mercado externo, o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, e isso não é nenhuma novidade. O agronegócio é um dos principais produtos da nossa pauta de exportação, isso também não é nenhuma novidade. O detalhe é que uma boa parte das nossas exportações, sobretudo de grãos, são produtos in natura, ou seja, produtos minimamente processados, né? Ou seja, ao invés do Brasil exportar os derivados desses grãos, como os derivados da soja, os derivados do milho e assim por diante, nós exportamos o quê? Eles na forma de matéria-prima bruta, o grão bruto. E aí perdemos dinheiro, perdemos emprego, perdemos impostos, pois deixamos de agregar valor aqui dentro, certo? E aí surgem alguns desafios, né? Do ponto de vista logístico, o Brasil ainda insiste no modal rodoviarista. Um país com as dimensões continentais do nosso, um país que tem uma economia pautada, assentada muito fortemente no setor primário, além das dimensões continentais, não poderia se dar ao luxo, ou seja, cometer a estupidez de movimentar a maior parte da sua produção por caminhões, que é o modal mais caro que tem. Isso sem considerar o fato de que muitas das nossas rodovias estarem em estado de conservação não satisfatório, para não dizer precário, ok? Do ponto de vista de armazenamento, todo ano é a mesma coisa, né? Super safra, onde guardar essa super safra? O que nós precisaríamos ter? Também linhas de créditos, planejamentos, para que mais estruturas de armazenamento fossem feitas e assim o produtor tivesse condições melhores de gerenciar a sua produção. Ou seja, no momento de super safra, é natural que o preço caia. Então o produtor armazenando, o que ele poderia fazer? Ir vendendo gradativamente, conforme fosse tendo a necessidade do recurso, e guardando aquilo que não fosse necessário para vender quando o preço fosse mais favorável. Mas muitas vezes, por falta de armazenamento, o que muitos produtores acabam fazendo? Vendendo de imediato a sua safra, assim não aproveitando momentos melhores em outras circunstâncias, em outros contextos, tá? Ainda no setor logístico, não podemos esquecer de citar aqui a questão dos portos, né? A precariedade dos portos brasileiros em relação à nossa capacidade de exportação. Eu falo que nós estamos no século XXI, mas muitos dos portos brasileiros ainda estão entrando no século XX, quando nós fazemos, né, uma comparação da capacidade, das tecnologias, da infraestrutura dos nossos portos com outros portos de economias mais competitivas do que a nossa, certo? E para finalizar, o desafio na área ambiental. Hoje, a temática ambiental ela é indiscutível um dos maiores desafios da humanidade. Ou seja, se nós quisermos continuar a ter aumento de produção e de produtividade, obrigatoriamente a temática ambiental ela tem que estar na pauta. E o Brasil ele tem um trunfo na mão, que é a sua biodiversidade, que são as suas estruturas florestais. Hoje existe no Brasil ainda aproximadamente 60% de vegetação nativa preservada. É muito? Depende. Se olharmos com outras partes do mundo, indiscutível. Agora, quando eu olho a fotografia interna, eu preciso tomar alguns cuidados. Primeiro, que este número de 60%, ele é extremamente desigual. De um lado, tem uma Amazônia que perdeu cerca de 18%, um Cerrado que perdeu cerca de 50%, uma Mata Atlântica, uma floresta subtropical, uma mata de araucária que já perdeu mais de 90%.
Então vejam que essa distribuição percentual ela é desigual conforme o ecossistema. Primeiro ponto. E o segundo ponto, que se eu for olhar a velocidade do desmatamento no Brasil, ele se manteve relativamente lento até meados do século XX. Entretanto, a partir dos anos 50 e 60, com o avanço da fronteira agrícola, com a marcha para o centro-oeste e o norte, o que nós estamos presenciando? Um crescimento muito acelerado do desmatamento. E nós sabemos que, para a manutenção da dinâmica climática e, consequentemente, a viabilização das atividades agropastoris, é fundamental a manutenção da floresta. Então aqui, ninguém está sendo, eu diria, inimigo da atividade A ou inimigo da atividade B, crítico da atividade A ou crítico da atividade B. Não. O que nós estamos trazendo aqui, inclusive para você vestibulando, é a necessidade de você se posicionar de uma forma em que haja harmonia entre os múltiplos interesses. De um lado, a necessidade do desenvolvimento econômico, sim, mas um desenvolvimento econômico que se dê em harmonia, em equilíbrio com a temática ambiental. Somente assim vamos alcançar aquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável e com toda certeza o nosso país vai colher muitos frutos com isso. Então espero que tenham gostado, um beijo bem grande e até uma próxima. Já Explica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.